Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast, que a gente fala de cannabis medicinal e eu gosto muito de usar outra palavrinha, mas não pode porque o YouTube não deixa. O YouTube tá cerceando a gente. Isso é muito feio, viu, YouTube? Viu, Google? Não faça isso. Eu sou Fábio Mariano, do meu lado aqui, ó, Renato Ventura, Salve, como sempre. Curiosos. Inclusive, o Miguel mandou a gente trocar de lugar hoje. Vocês que assistem sempre vão perceber que a gente tá ao contráriozinho. Como é que você tá, mano? Maravilhosamente bem. É isso? E hoje nós temos história. Tentativa número 2. Hoje nós temos história. Second try. Nosso canal, quando começou, nós chamamos uma pessoa que era para dar a luz do conhecimento. Pessoa ao nosso maravilhosa. canal, que ela vem do canal, ela tem o Explica Cannabis. Deu para entender, né? Isso aí. Ela tem o Explica Cannabis. Só um minuto. Eu preciso fazer isso, senão o Miguel briga comigo. Se inscrevam no canal, por gentileza. Curtam o conteúdinho. Compartilhem com os amiguinhos. Clica no sininho. Siga o Renato, o Miguel não. E a Explica Cannabis sim. É isso. A doutora Stephanie está aqui para conversar com a gente. Ela é farmacêutica, pesquisadora e educadora canábica. Cara, é isso aí. Ai, obrigada. Trouxe muita luz pra gente. Seja muito bem-vinda de novo. E agora ela vem... Miguel, vê se esse áudio tá funcionando, porra. Vê se esse áudio tá funcionando, porra. Tá certo foda. agora, né? Pelo amor de Deus. Tivemos uma conversa. Peraí, acho que eu não apertei o botão gravado. Se isso der errado, o próximo é em 2027. Não, é daí. Porque tivemos uma conversa maravilhosa. E foi assim, não sei, você foi citada depois em quase todos. Todos, Porque fala assim, verdade. Nossa, a gente já escutou isso assim assado, só que a gente não tinha provas. É verdade. Então, achavam que a gente era inteligente. Até tem prova, mas a prova tá tão ruim que a gente tem não vergonha tinha de provas. E mostrar. você colocou a semente no nosso canal. E a gente foi desenvolvendo isso. E hoje a gente está aqui com você, tipo assim, sempre somando. Esse mundo é Então, pequenininho, né, Stephanie? Esse mundo é pequenininho. Todo mundo que tá nesse segmento de cannabis conhece todo mundo, ou pelo menos segue no Instagram. Então você acabou de conhecer ali pessoalmente, mas vocês já se seguiam. É um mundinho bem pequenininho, a gente tem um percebe workshop, isso. tem uma palestra, tem uma coisa assim, É. vai aparecendo. Bem-vinda, de Ai, novo. muito obrigada novamente. Estamos aqui agora isso para aí. gravar, né? Com áudio. Com áudio top. Mais Miguelão, uma tá na tua vez, mão. obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar de cannabis, né? Então vamos conversar hoje novamente, falar um pouquinho mais sobre o sistema endocannabinoide, sobre o uso medicinal da cannabis, que são os principais temas que eu trago nos meus canais, né? Instagram, YouTube, mas também a gente pode falar sobre vários outros temas, né, que cercam a cannabis, que vocês já sabem que ela pode ser usada para muitas coisas, né? Eu quero começar falando sobre um tema muito impactante pra mim no dia de hoje, que é a sua camiseta. Ela é sensacional, real. Pra onde estão as Ela é sensacional. Que é uma associação, e também ele que faz o evento Delta 9, que inclusive está para acontecer. Então, se você não se inscreveu ainda, corre lá pro delta9.com e se inscreva. Felipe Farias, vem aqui, cara, por favor. Por favor, Vem chama aqui. o Felipe, que ele é maravilhoso. Vem aqui. Ele é um pouquinho mais de longe, ele é de Natal. Não, não vem não. Mas- Eu tô zoando, pode ir. Porra, Mas a longe gente, pra caralho. ele, às vezes ele tá aqui por Eu São prefiro ir Paulo, pra a lá. gente- Pô, Natal é top. Não, Também. tem eventos por aí acontecendo. A gente tenta fazer alguma Mas coisa. ele que Muito me linda, presenteou meu, com essa real, camiseta, muito que linda. é da Reconstruir Cannabis. Manda umas pra que é nós, a associação Felipão. que ele faz parte. Então, muito obrigada, Felipe. Felipão, Já- manda umas pra nós que a gente usa aqui no ar. E é Manda umas isso, pra né? nós. Começa por aí. A gente sempre Exato. fala do... A gente sempre quase começa as nossas conversas, como foi com você. Uhum. Como é que você foi parar no cannabis? E você Uhum. tá mostrando, ó. Conheceu, Mas você- geralmente é no amor ou na dor. Exatamente. Não tem muitos A caminhos. parte boa da gente ter demorado pra voltar à nossa conversa é que eu não lembro de porra nenhuma do que a gente falou lá, porque eu tenho uma memória péssima. Então a gente vai começar tem quase tudo de novo. Alzheimer, tá ligado? É isso, é o quarto. Cannabis pra você. Mas você, eu sei que você é farmacêutica, mas me Isso. lembra, como é que você se adentrou na cannabis? Eu comecei a trabalhar, a estudar cannabis quando eu ainda estava na faculdade. Então, uma professora que é de toxicologia, a professora Silvia Casenave, que também é uma possível aí candidata. Silvia, venha. Ela é maravilhosa. E isso em 2013, então pensa que Bastante faz tempo. um tempo ela foi uma das precursoras mesmo a trazer isso para dentro da universidade, porque eu fazia aula de toxicologia. Ela trouxe um outro olhar sobre a cannabis, porque normalmente a gente estuda a cannabis como droga de abuso, ponto, acabou. E ela trouxe um outro olhar, ela falou, olha, existem estudos que estão demonstrando que os fitocannabinoides, né, os compostos da cannabis,
estão sendo utilizados para benefício terapêutico, Precursora. né? Pro tratamento. Católica, eu vim de uma formação muito conservadora. Então, na minha cabeça, assim como acho que na maioria, Sim. maconha Droga é é igual droga. a droga, né? Mata Cannabis neurônio, deixa exato, retardado. todas aqueles, né, Estereótipos. preconceitos, exato, que a Exatamente. gente sabe que hoje em dia, cientificamente, não tem nada a ver, né? Não Pelo tem contrário, embasamento. ao invés de matar neurônio, né, ele protege e ainda cria novas sinapses, né? Então ele estimula o crescimento de neurônios. Mas enfim, foi nesse meio que eu tive primeiro contato e aquilo me chamou muito a atenção. Falei, nossa, mas como assim, né? É utilizado para algumas patologias. Nisso eu vi que tinha um medicamento que era para esclerose múltipla, o Mevatil, que ele é um medicamento à base de canabinoides, CBD e THC, na proporção mais ou menos de 1:1, que é utilizado e aprovado para espasticidade em esclerose múltipla. E juntamente nesse período, o meu namorado, que hoje é meu marido, ele teve o diagnóstico de esclerose múltipla. Isso foi em 2013. Isso em 2013. Caramba, faz 10 anos. Isso. Tá, legal. E aí ele teve o primeiro surto, o primeiro e único, graças a Deus. Ele se trata, né, com cannabis e também com medicamentos alopáticos, mas ele, né, ficou super bem. Mas a partir daí, eu ia ter que fazer o meu TCC, né, para terminar a faculdade. E aí eu falei, bom, se, né, eu quero entender mais sobre essa patologia do meu namorado, eu quero entender mais o que é isso, esclerose múltipla, que também era uma doença que não Misteriosa, né? Exatamente, as pessoas Hoje, não pra mim, é conhecem estranho. muito, né? Eu vou pedir pra você explicar o que é. A por esclerose favor. múltipla, ela é uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso central. Então, o que acontece? O nosso sistema nervoso central, ele é como se fossem vários fios, né, que vai passando a mensagem ali de um para o outro. Esses fios são encapados, que é o que a gente chama de bainha de mielina, que faz com que a mensagem... contato, né? Isso, passe mais rápido. Nessa doença, essa bainha de mielina como uma substância estranha e começa a atacar a bainha de mielina. Então, por isso é Que neurodegenerativo. E assim, as pessoas normalmente associam essa doença a estágios terminais, né? Porque se não tratado, realmente, a pessoa vai tendo uma degeneração. Existem 4 tipos de esclerose. Uma que, né, é mais devagar esse avanço. O avanço dela. Uma que é mais rápida, outra que é mais rápida ainda, né? Então tem algumas variedades dessa doença. Pelo que a gente acompanhou com meu marido, dele era mais tranquila também, uma que tem uma progressão mais lenta. E juntamente com os medicamentos alopáticos e a cannabis, a gente consegue dar uma... controlar justamente por ela ser neuroprotetora, né? Enfim, tem muitas propriedades que ajudam também nessa condição, fora a espasticidade da esclerose múltipla. Então, alguns pacientes, não todos, apresentam esses espasmos, né? E a cannabis, pelo menos, né, esse Mevatil, foi aprovado com essa indicação clínica. Pra a gente sabe... Espasticidade tem espasmos. Isso. Sim. Tá. A gente sabe que tem muito uso off-label dessa medicação. Que seria isso? O uso que não é aquele descrito em bula, né? Então, as pessoas usam para outras situações. Usa pra ter barato. Não, Para usa outras patologias. para outras condições Tá, entendi, mesmo. entendi. Mas Sem estudo clínico, o descrito... cara usa. Isso, mas descrito na bula é só para espasticidade, mas o pessoal De que também marca que é o usa pra- Mevatil? Ele é da GW Pharmaceuticals. Aqui no caramba. Brasil, eu acho que ele veio com alguma outra empresa. Eu não Aqui sabia. no Brasil ele chama Sativex. Ah, tá bom. É que Pra você esse aqui- nome me veio uma referência, mas pro outro não. E agora, como você mesmo falou, a gente conversou, acho que foi em setembro do ano passado. Então faz tipo uns 4 meses. Lógico que de lá pra cá a gente aprendeu alguma coisa. A gente ainda não é um especialista, Mas como ainda. você, mas tamo aí. Legal, curti, entendi. Então, assim, só pra ficar claro, então, é como se fosse um fio e ele tem a capa do fio ali. Isso. Que você vai conectar o fio, por exemplo, só pra dar um exemplo pra pessoa, você descasca ali pra juntar. Beleza. É a capinha do nosso fio ali, Isso, aí o vem sistema ataca ele. Isso, aí destrói essa capinha. Perde a conexão. E aí Tá. perde a conexão, exatamente. Entendi. E aí, por ser neuroprotetor, ele impede que essa capinha seja destruída. Então, essas evidências ainda são bem iniciais. Tá. Existem alguns trabalhos, inclusive o meu de mestrado foi um, porque depois que eu fiz o meu TCC nisso, né, Tá. na universidade, eu fiz uma revisão de literatura e levantei os dados que tinham sobre o uso de cannabis na esclerose múltipla. Aí, o trabalho deu muito certo, a gente publicou, foi premiado em congresso legal, internacional, foi muito legal o retorno. E a minha professora também ficou super feliz, né? Ela
me realização. incentivou. É realização para todo mundo. Para você, para ela, que com plantou a certeza, semente. pra faculdade, pra faculdade. né? Então pra você todo- já todo mundo tinha em esse volta. viés de pesquisa antes, quando você estava na Eu faculdade? sempre tive, eu sempre fui um pouco nerd, assim, sabe? De gostar de estudar o que eu gosto, né? Então, essa parte eu sempre gostei realmente de estudar, porque eu me interessava, eu queria saber mais. E então, depois de tudo isso, né, ela me incentivou, ela falou, não, você continua essa linha de Aprofunda. pesquisa. Ah. Exatamente. E aí ela me indicou, então, o professor que eu fiz o meu mestrado e eu continuei nessa linha de pesquisa, só que daí eu fiz em um modelo experimental, então eu imitei uma esclerose múltipla, só que num camundongo, que é encefalomielite autoimune experimental, o nome Que dessa. merda de nome. Gente, cientistas, melhorem os Me nomes. ajuda, né? Me Pelo ajuda a amor te de ajudar. Deus. Não, fala de É ruim. legenda pra o pessoal procurar. Como é que é? Fala, é encefalomielite? Autoimune experimental. Tá. Você para pra Então pensar, tá, não é beleza. tão- essa Não não é tão difícil, Faz não. até sentido. Isso, É. faz sentido. Faz sentido. Então a gente induzia isso nos camundongos e tratava, E tratava com com canabidiol. Exato, e a gente viu que teve uma diminuição não significativa, tipo, não foi o P, né? A gente fala que é parte de estatística, né, da pesquisa, não deu muito significativo, mas a gente viu que tem uma tendência de diminuir infiltrado celular, de inflamação, de células inflamatórias no sistema nervoso central. Isso é muito importante, né, com o canabidiol. Caramba. Infelizmente, o N que a gente fez, né, a gente usou pouco animal, né, a gente fez um Eles chamam estudo de relevância, né? Que é quando não tá, quando Isso. a amostra é É pequena. pequena, mas já teve esse dado e junto com vários outros estudos que a gente tem, tanto no Brasil como fora, a gente percebe que possivelmente tem, esse efeito realmente neuroprotetor, mas a gente ainda não pode falar, Tá. na esclerose múltipla. Não há evidência Exato. Porque o que científica, tem isso. relato, tem caso. O que acontece na Né? ciência? Entendi. A gente tem diferentes evidências. Para você falar que uma coisa funciona, ela tem que ser testada num estudo clínico fase 3. O que é isso? A gente tem que pegar várias pessoas. Aí a gente vai para o estudo clínico fase 1, que é em pessoas saudáveis, um pouquinho número, para ver a segurança daquele medicamento. Depois passa para a fase 2, que são mais pessoas, né, que têm aquela doença, para ver como é que vai responder. E justamente para você poder dizer que o medicamento funciona naquela patologia, naquela população, sobre essas condições. Esse tipo de estudo é um estudo caro, é muito caro. Por isso que as farmacêuticas aqui bancam. Exatamente, é isso que eu ia falar. Quem que Aí, banca? quem não A farmacêutica. Justo. E por que a farmacêutica não banca estudo com cannabis? Muitos- A cannabis não pode ser patenteada. Ah, tá bom. Isso é muito importante. Teve uma empresa aí, né, que Tentou, tentou, mas não conseguiu. Mas por quê? Ela é um bem da natureza, né? A cannabis é uma planta, então a indústria farmacêutica não podia chegar lá e patentear. E porque eles não iam patentear, eles não iam, ter todo o retorno Faz sobre aquele sentido. Eu não investimento. tinha pensado sobre isso. Eles não iam Mas, por exemplo, opioides, que são a base de planta também, eles não podem ser registrados Não, também? mas você pode patentear a rota de síntese. Você pode patentear Isso. outras, a Nossa, forma de Renato, obtenção. Você fala de um jeito que me orgulha, cara. Pô, gente, sigam o Renatão nas redes sociais. Ele é um cara sensacional. Como é que é? Rota de Essa quê? empresa, essa Rota de quê? empresa... Rota de quê? A rota de... Você Não, fala de novo a palavra roda de bonita. síntese. Nossa senhora. Você Até me não fala de arrepia. sintético, cabeça? A gente não fala de Tudo produto bem? sintético? Eu não quero Isso. saber, eu só queria ouvir Então, você o falando que produto foi bonito. sintético, ele é resultado de uma De fabricação... uma síntese. de uma síntese. Isso. Aí o que o cara faz? A receita do bolo. A receita do bolo, ele patenteia. Ninguém pode fazer. Mas aí, no caso com da essa cannabis, não receita. rola. Isso. O que eles Só fazem? o sintético. O que Eu que não eles... posso patentear o boldo. Eu ia fazer uma pergunta, mas ficou muito inteligente. a pergunta. Não, eu quero fazer uma pergunta antes. Só pra. Eu quero saber, por que rato? Isso é bom. Isso é bom. É porque Por que rato? Por que não usa, tipo, gavião? depende do estudo que você vai fazer. Como eu trabalho com o sistema nervoso central, o modelo animal mais próximo ao humano É o é o camundongo, nesse caso. Para epilepsia, por exemplo, trabalham com ratos. Eu trabalhei com camundongo. Os dois são modelos... diferente? É diferente. Rato, camundongo, tem gente que trabalha... Hoje em dia não tão mais, né? Mas macaco também é Tá, muito macaco já ouvi utilizado. falar. muito utilizado. Né? Então depende muito... E eu ouvi falar também que pra Coelho. estética é coelho, né? Pra Uhum. dermatológico é Isso, coelho. era essa condição. Aí eu fui buscar na literatura, tudo a gente busca na literatura, né?
qual é Espécie o manejo animal mais próximo dessa patologia que eu quero estudar. Aí eu vi que era esse modelo Camundongo. chamado encefalomielite autoimune experimental com camundongos. Miguel, anota aí, por favor, pro próximo a gente trazer um veterinário pra explicar a diferença entre ratos e camundongos. Eu preciso saber. Agora, eu preciso Vai, saber. Miguel, a sua pergunta. Cara, eu não vou mais fazer porque assim, ficou muito inteligente. Eu rolei, eu falei a brincadeira. Ela falou assim, mas é a fotossíntese. Deixa pra lá. Ah, tá. Mas faz sentido, Ele faz pegou. sentido. Mas era só pra dar uma liga. Mas É que você é burrão. Tá bom, Pegou. entendi. Não, mas os Então, sintéticos, então, por O exemplo, cara consegue patentear. a cannabis, eles também conseguem patentear moléculas sintéticas análogas. Então, a gente tem o marinol, o dronabinol, que são moléculas Peraí. sintéticas Ah, análogas análogas ao é que é THC. parecida? Isso. Análoga é que é parecida. Aí o cara Exatamente. dá o nomezinho. Ô, louco, mano. Depois eu Mas tem alguma coisinha Não, lá mas não tô diferente perguntando por mim, eu ele sei, é pode que a pessoa que tá patentear assistindo não aquela sabe. molécula, entendeu? Entendi. Aí ele patenteia a vida é rota de assim. síntese. Também, tem gente que patenteia a rota de síntese, ou até mesmo, né, o extrato que é 1 para 1, o Mevatil ou Sativex, ele é um extrato vegetal, 1 para 1, só que eles também patentearam todo o processo ali de obtenção desse extrato. Então, é uma maneira diferente de você conseguir, né, essa patente, né? Deixa eu te perguntar, eu vou mudar um pouco de assunto, porque você entrou nesse lance do 1 para 1, isso é uma coisa que tá me chamando muita atenção. Recentemente tivemos um papo com a Tabata Amaral, que inclusive, acompanha a gente, como eu falei, inscrevam-se que ela vai vir aqui, ela já se comprometeu falar com a gente. E uma das coisas que ela perguntou na reunião foi: como o legislativo brasileiro pode ajudar vocês? Como pode ajudar o mercado? Eu falei para ela que acho que a primeira grande ajuda que o legislativo tem que dar para nós é regulamentação desses produtos. Porque a gente acaba trabalhando com regulamentação de diversos países e cada um... Isso também implica na questão de não poder fazer a transferência de uma marca para outra, porque cada um vem de um lugar, cada um é uma construção. Agora, o que eu queria saber de você dentro dessa ideia de regulamentação, a gente já tem leis rolando sobre isso, né? E como que você, como pesquisador, enxerga essas leis que estão rolando e aonde que essa regulamentação deve ir? Como que a gente deve tratar isso pra gente ter uma regulamentação legal? Aí você quer me jogar na fogueira, Então, né? eu quero só entender tecnicamente, eu não quero entender porque politicamente. O PL 399, que eu acho que o principal que todo mundo tá falando, né? Ele fala sobre plantio, principalmente para pesquisa e desenvolvimento, né, e o fornecimento de cannabis aqui pelo SUS, mas não ainda o autocultivo. Tem muita gente que acha que isso é errado porque deveria incluir todo mundo em uma PL só. Eu acredito que cada passo é um passo e a gente tem que comemorar, tem que, né, valorizar cada conquista, porque a gente sabe que a gente vive num país muito conservador, que existe muito preconceito e falta de conhecimento. E desinformação. Parece que tem uma campanha de desinformação. Mas a minha lógica da pergunta era mais assim... Você acha que, por exemplo, 0,3% de THC como um padrão, isso é aceitável? Não é? A gente deveria pensar nisso no Brasil de uma outra forma, regulamentar isso molécula a molécula? Como que uma regulamentação deveria acontecer? Eu gostaria de uma regulamentação que preenchesse tudo, né? Então, não só 0,3. Tem paciente que precisa de THC alto, por conta de dor, por exemplo. Dor neuropática, né? né? Então, ao meu ver, não faz sentido você limitar uma substância que é segura. A gente sabe que o THC é seguro, né? Nas doses... enfim, que a gente usa realmente vindo da terapêuticas, planta. Porque qual é a diferença? Não é pegar um sintético de porrolhão e chapar nele, não é isso. O sintético, ele liga no nosso receptor de uma maneira diferente da molécula da planta. Então, a gente sabe que, nossa, para uma pessoa ter overdose de cannabis com alto THC, ela tem que consumir mais de 1,5 kg, sei lá, em 3 minutos. É uma coisa assim, Caralho, impossível. tipo, é impossível. Eu não sei exatamente, não lembro Não exatamente os importa, valores, mas é é uma coisa impossível. assim, É na casa de muito 60 exato. baseados por minuto. É uma coisa absurda, assim, que eu brinco que Durante... O máximo que eu nem cheguei o foi Snoop 20. Dogg Mentira. conseguiu. Durante 8 horas, vai. O máximo que eu cheguei foi 20. Eu falo, se nem o Snoop Dogg Não, conseguiu, Snoop Dogg, gente, não não é dá. você que vai E olha, conseguir. assista um vídeo do Snoop Dogg no Instagram que ele fala lá, relata que ele contratou um cara só pra bolar baseado pra ele. É um negócio fora de série. E ele falou, eu não acho lembro que- quanto, era muito, era, sei lá, uns
Ele não... 30, ninguém, 50 por... não existe o relato, não existe. Então, assim, mas dessa forma, né? Exato, da forma natural. Natural. Agora, se a gente pega sintético, já é outra coisa. Aí, Então, por essa segurança, enfim, por todos os estudos que a gente tem até hoje, claro que precisa de muito mais para a gente ter essa assertividade de falar, olha, realmente isso aqui funciona para isso, precisam dos estudos, mas com base no que a gente tem até hoje, né, tanto na literatura como, né, o conhecimento empírico que a gente diz, que é, né, um contando para o outro, a gente sabe que tem esses casos que precisam de mais THC e que eles não vão, né, fazer mal, pode ter efeito colateral como qualquer outro medicamento, sabe? Então, ao meu ver, a legislação tinha que contemplar a planta como um todo para pesquisa, principalmente, porque a gente não tem esses É o pontapé, dados, né, inicial. principalmente porque a pesquisa com cannabis ficou obscura por muitos anos. Era muito difícil. marginalizada, ainda é. né, Stephanie? Eu tentei Ficou trabalhar com congelada. THC no meu mestrado, eu não consegui. Agora a gente congelada. tem a gente teve um avanço fudido agora com a Universidade do Rio Grande do Norte lá, que Sim, conseguiu o plantio. sim, Mano, é. isso foi um puta de um avanço. Parabéns, Não, com inclusive. certeza. É o E a pessoal gente de Santa Catarina também, né? O professor de veterinária Veterinária de Santa Catarina. E É, agora eles são também super que a fortes. 1180 em São Paulo foi aprovada pelo Caio França. Parabéns, Caio França, a propósito. Não, tem Porra. os caminhos. As coisas estão acontecendo, Sim, né? com certeza. E uma das coisas também que se tem muito preconceito, que eu queria ouvir a opinião de uma farmacêutica, é vias de administração. Perfeito. Isso é um preconceito fodido, porque eu vi agora alguns relatos de convênio que liberou flor, não sei o quê, mas ainda se vincula muito a flor e ao fumado, né, ao inalado, ao uso adulto. E pelo que eu entendo, pelo que me falaram, e eu sou um ignorante absoluto nisso, a via de inalação ela é mais rápida, enfim. Me ajuda. Perfeito, é isso mesmo. A gente tem várias vias de administração. Não é porque você toma um óleo que é terapêutico, porque você inala que não é terapêutico. Isso não tem sentido. Então a gente fala, todas as vias a gente pode passar na pele, a gente pode colocar como óvulos vaginais, intravaginal, Ouvi a isso. gente pode ter várias utilizações. Ouvi isso. Inclusive, qual que é a doença que a gente tava falando? Endometriose. Endometriose. Eu conversei com uma médica, inclusive Vanessa Matalobos, ela também vai vir aqui, ela é muito gente boa. E ela falou assim, eu sugiro que vocês façam cápsulas vaginais, porque pra endometriose, por exemplo, Dor tipo, a dor pélvica. acaba na hora. Pum! Não, e a gente fala assim, a gente ouve, né? Porque como falta o embasamento, quem fala vira o papa do É negócio. tudo relação, é E aí tudo você ouve às vezes umas besteiras e fala relato. assim, Senhor, por que esse cara pegou esse microfone? Ficava em casa, não falava um negócio desse. Leandro Carnal, você falou que foi um absurdo, né? Não sei, não. Não, eu vou nem falar. acredito que Não, seja vou falar. ele. Se ele falou esses absurdos, Leandro, se retrata, Eu por não favor, acredito cara. que seja Sou um ele. super Fiquei fã sabendo. seu. Não, eu vi num Porra, sou um Instagram super fã do cara, se falando retrata, velho. coisas de que recomendando que só se aquela coisa assim, recomendando que jovens não façam uso, que perde memória, que papá. E aí aquele negócio fica assim, é uma coisa ruim porque é atravessada. E é um cara referência, né, Então Exatamente. velho? precisa de mais informação. Porque, exato, né? ele Então, tem uma pequena base e aí ele existe. já sai Isso falando vale coisa que não é, E aí, entendeu? o que me mata, o que me tira do sério é o porta de entrada. Quando manda o porta de entrada, eu quero dar com a porta na eu pessoa. também. Ensina eles que é a porta de saída, por Porque favor. Exatamente. Então, quem começa a estudar, que começa a ver, pô, vamos aprender no amor, Exato. para não ter que se arrebentar e ter que conhecer de outra forma, E né? vamos Então, aprender de verdade. vamos Não é estudar. aprender uma coisinha e já só que sabe. Ô, Stephanie, explica pra Isso é muito nós. difícil, o lance, né? o lance do... Eu ia Desculpa, chegar perdão. na... Eu estava preparando a minha... Fala. O lance do fumado. Aham. Porra, a gente entende. Ah, porque aí você não tá usando medicina canabinoide, você tá fumando maconha. Não, você Aí tá você fala usando assim, medicina canabinoide. eu escutei um negócio muito interessante. Para quem tem dor, quer esperar 2 horas? 45 minutos que seja, tá maluco? Meu, não quer. O cara que quer dor, ele quer inalar, ele quer fazer qualquer coisa Pra dor ir embora. que a dor vá embora. Claro, ansiedade. Porra, 4 gotinhas, 10 gotinhas com ansiedade, porra, mole, pum. Agora, dor, Dor não neuropática. dá. Ali é um relato de casa. Inclusive, assistam um vídeo dali aqui. Então, Mas é o que eu eu falo, sou- é igual todo e qualquer outro
outro medicamento. Tem que se avaliar. Exato, o médico vai avaliar. Para que você precisa? É um resgate, é alguma coisa rápida, igual a gente tem spray nasal Spray para nasal. recuperação de crise epilética. Neuropatia do trigêmeo também, né? Também tem, então, sublingual, pastilha, comestível. Então, todo uso. Tem até uma outra educadora canábica também, que eu adoro o conteúdo dela, que é a Luna Vargas, não sei se vocês conhecem. Não, essa já não ouviram? conheço. Ela é maravilhosa. E ela também, Sim. ela fala muito isso. Todo uso é medicinal. Sim. Só que existe... qual é a diferença de fumar e vaporizar? Existe diferença? Existe. Quando você fuma, você gera gás carbônico, você gera ali combustão. Então, além das altas temperaturas, você gera mais químicos, né? Mais produtos, subprodutos que vão fazer mal, né? Para o seu trato respiratório. respiratório A como um própria todo, fumaça, ela, né, irrita, o calor. Tem maneiras de fazer essa redução de danos, mas quando a gente fala para uso médico, o ideal, um médico nunca vai prescrever fumar baseados, mas ele pode prescrever vaporizar flores. Ah. Por quê? Quando você vaporiza, você não tem combustão. É um vapor que vai, então, tirar os arrasta. canabinoides. Da hora. Então, Como que faz isso, Stephanie? Como é que bong, por exemplo? não, bong, ele tem combustão porque você tem que Tá, queimar a planta. você queima. O que é essa vaporização? Não sei se vocês já viram umas canetinhas Já. que você só coloca a erva lá dentro e aí ela começa a aquecer, gerar um vapor. O vapor tem que estar na temperatura, que é a temperatura certa para tirar os canabinoides. Então a gente coloca 190 graus, se não me engano. E aí o vapor começa a tirar e eliminar os canabinoides. Então não tem combustão, você só... não tem nem muita fumaça. É só um arzinho mesmo que você Que da hora. fuma. Aquele vulcano. É aquelas canetinhas, né? Tipo um vape, mas específico. Isso, tipo um vape, só que não com óleo, com a planta, Legal. né? Existe também de óleo, aqui no Brasil acho que não, mas nos Estados Unidos existem essas canetinhas de óleo. Mas qual é o problema dessas canetinhas de óleo? A falta de regulamentação. Porque uma planta, querendo ou não, você olha, você vê se ela tá boa, se não tá, né? Agora, um óleo, você sabe o que tem lá dentro? Não, Temos azeite. Se não é regulamentado, Não. o que aconteceu com muitas pessoas que usaram vape? Aquele EVALI, né? Aquela doença do pulmão, que um monte de gente começou, né, a passar mal, uns adolescentes morrer por conta dessa doença. E era por conta de quê? Da vitamina E que tinha dentro do óleo do vape. Que era uma substância que não é para ser inalada, porque quando inalada ela forma... Fica no alvéolo. Exatamente. Puta, é igual uma fibrose, então. Exatamente. Então, é como se tivesse porra. óleo Cara, esse é no muito alvéolo. tô impressionado. Eita merda. Então, bosta. por isso também que é muito importante a regulamentação. Não só disso, mas dos óleos, A principalmente. gente vê isso no óleo. O óleo vem óleo de Então, coco eu acho puro. assim, eu Azeite, falo vem da de regulamentação, Muito complicado. e eu falei pra Tabata da regulamentação, porque assim, a gente fala sobre o óleo. Então, por exemplo, eu não posso... Ela me perguntou na reunião assim, por que não existe intercambiabilidade entre os óleos? Falei, porque cada óleo vem de um país e cada país tem uma regulamentação. Se a gente tivesse uma regulamentação... Cada planta é uma planta. Cada planta é uma Isso é planta. o mais importante, porque a planta que você vai plantar aqui no Brasil vai Os ter um perfil terpenos, fitoquímico, isso. tudo. A cannabis é uma planta tão maravilhosa, porque tudo que está acontecendo ali, os nutrientes, né, o solo, a luz, Temperatura. a temperatura, Tudo a água, impacta nela. tudo impacta no final. Então, É. a genética principalmente, mas essas condições de cultivo também vão impactar. Então, não tem como você falar que esse óleo é igual a esse só porque os dois têm tanto de Os dois têm canabidiol. pique, a gente engana. Exato. Mas se fosse regulamentado, por exemplo, aí seria tudo uma regulamentação desde o Ministério da Agricultura. Tem que plantar assim, tem que ser essas condições, não sei o quê. Porque aí depois Isso. você cria uma regulamentação completa em que você, na ponta, vai ter um produto semelhante. Eu ia te falar Aí isso, você cara. consegue ser E mesmo intercambiável. assim, É isso que eu ainda ia falar. é. A minha preocupação com isso é porque eu, Renato Ventura, acho que não deveria ser enquadrado como medicamento. Nem como inovador. Não, eu falo na classe de lançamento de produto. Ele teria que ser, para mim, um fitoterápico. Por quê? O medicamento, como é que eu vou fazer uma boa prática de fabricação, lote a lote, de um vegetal? Exato. Não Não dá. Ah, não É dá. por conta da Aí- estabilidade, é uma Tudo planta. bem, tudo é bem. muito Ou então difícil. eu vou ter que ter um range entendo, desse tamanho. mas é um range, né? Mas Mas você assim, tá um o range que eu... gigante, aí quebrou. Era melhor falar o seguinte, fitoterápico. Você vai registrar lá quase que eu falei, um produto calmante à base da flor de maracujá, que muitos conhecem. Vamos supor, você vai...
Tá no mercado há quanto tempo? Tem 30 anos de mercado, nunca matou ninguém? Vai. Nunca matou ninguém. Mas Então você trata de forma diferente porque é muito difícil você dosar. Como é que eu vou dosar Mas tudo bem, vamos tratar Isso como também é uma fitoterápico. das questões do porquê a gente não tem tanta evidência científica robusta com cannabis. Porque a gente não consegue fazer esse padrão que a indústria farmacêutica gosta. Determina Exato, pra de teste. uma dose ideal para essa patologia. Na medicina canabinoide isso não Não dá. existe. A medicina canabinoide ela é personalizada. Sim. Não tem essa de uma dose para cada patologia. Isso não existe. De novo, isso dificulta. até a cor do cocô importa nesse caso. Lógico, tudo. Muito, Toda vez a gente fala da cor do porque a cocô. microbiota intestinal E ela tá, todo mundo tem uma explicação boa. ela tá muito relacionada com o sistema falei que o endocannabinoide. cocô é muito importante. É muito importante. Eu só falo zoando e todo mundo explica pra mim. Eu sou zoeira. Não, mas o que eu ia falar assim, o que eu acho da regulamentação, todo mundo que eu converso, a pessoa me pergunta assim, eu apresento um podcast que fala sobre o tema e todo mundo fala, você é a favor da descriminalização? Eu falo, não. Não, Por quê? porque falta regulamentação. Porque se eu descriminalizar essa merda, os caras vão começar a fumar um monte de prensadão bosta que não sabe de onde veio, Mas, qual pra é a onde diferença veio, pra hoje? como veio. Se regulamentasse. Não, mas hoje, qual que é a diferença Não, disso pra hoje? nenhuma. Ah, Só que o é o problema, status só que quo. o que eu enxergo assim, eu não sou a favor da descriminalização, sou a favor da regulamentação e aí sim a descriminalização. Porque aí eu tenho um padrão que o Ministério da Agricultura vai seguir, um padrão Sim. sanitário, fitossanitário. Sim. Que aí eu crio um modelo em que eu falo assim, eu vou comprar um prensado no coffee shop, e aí eu sei de onde veio, eu sei qual é a Isso. regulamentação que ele tá. Porque aí eu sei que é um negócio seguro. Veio uma pessoa aqui que ela faz plantio em casa, e ela falou assim: uma das principais questões da cannabis é que ela é um limpador de solo. Exatamente. Se ela é um limpador de solo, ela puxa tudo que é merda do solo, irmão. Você não sabe onde tá sendo plantada essa bosta, você tá fumando. Você tá fumando metal pesado sem nem saber. Exatamente. Por isso que eu não sou a favor. Isso é muito sério, né? Se eu Não, mas entupir- teria que vir os dois juntos. Os Mas dois a gente juntos? sabe A regulamentação, que o mercado né, Esther? ilegal ele vai continuar existindo. Como Sempre. nos Estados Unidos ele Amsterdã continuou. existe. Como em Amsterdã, Canadá. O mercado paralelo ele vai existir. Mas a possibilidade de você ter um produto de qualidade, oferecer para a população que, né, que quer comprar, que tem essa possibilidade, eu acho que é muito importante. Eu acho. Com a qualidade, né? Porque que eu sempre falo, né? Bato na tecla quando a gente está falando do óleo, principalmente, do certificado de análise. Sim. Por que ele é tão importante? Justamente pela falta de regulamentação. Então, a gente já pegou vários casos aqui no Brasil e fora de um produto que falava que tinha tanto de CBD, tanto de não sei o quê. Na verdade, não tinha nada. É. Ou pior, na verdade, ao invés de CBD, tinha invertido. THC. Exatamente. E aí a criança que fazia o tratamento com CBD começou a receber THC dizendo que era CBD. E ela começou a ter outra resposta. E a mãe, ué, o que está acontecendo com meu filho? Quando vai testar, vê que está errado. Então, por isso que eu falo que é importante. O que é o certificado de análise? Na verdade, esse certificado é um documento emitido, de preferência por um laboratório terceirizado, então, diferente do laboratório que produz. Ele vai pegar esse produto e vai testar. Então vai ver lá, tem metal pesado? Não tem. Tem pesticida? Não tem. Tem contaminante microbiológico? Não tem. E a concentração? CBD tá certa, THC tá certa. Vai. O que ele tem? Terpeno? Quais terpenos? Quanto de cada terpeno? Flavonoides, Isso é muito importante, enfim. exatamente. Perfeito. A isso que eu acho. gente não para pra pensar, né? O meu aqui, eu testei o CBD com aquele kitzinho do Reaja. Testei o Sim. CBD, ele é só quali, né? Não é quanti. Isso. Então tá lá, existe um, você não existe sabe um, quanto. não existe o outro. Você tem uma noção porque É. ele tem um range de cores, mas é só uma É noção. igual tratar piscina, com aquele negócio de É. cloro. Tu olha e fala, eita porra, joga cloro. Mas aí aquilo ali você olha e fala, tô. Aí quando você bota, a gente botou o da nossa patrocinadora, e aí ele ficou roxão. Botei de um outro lugar, já ficou Um roxinho. um roxinho. Pior E que- o outro, nenhum deles nada de THC. Eu falei, show. Agora vamos pegar, a gente trouxe um de alto THC, eu vou jogar o THC para ver se ele vai ficar azulzinho. Aham. Porque a gente, infelizmente, é isso. Aham. E é
lote A, lote, Perfeito. Sabe que eu que- frasco A. Sabe que eu queria que você Frasco, falasse dá uma um gotinha pouco? lá e confere. Exato. Até pra dar uma resposta digna a essa pessoa que eu citei antes que falou merda sobre o uso de adolescentes. Crianças, explica pra nós por que é um problema pra pessoas abaixo de 25, se eu não me engano, que é a linha de Isso. corte, usar. Explica pra nós, Então, por na favor. verdade, a ciência ainda não colocou nem que é problema, nem que não é. Tá. Então, tem alguns estudos que mostram que o THC, por ele se ligar no receptor canabinoide, né, que a gente sabe que tudo, a cannabis, né, ela age no nosso corpo porque a gente tem um sistema que é responsivo a ela, que é o que a gente chama de sistema endocannabinoide. Ele tem lá receptores, temos moléculas, né, endógenas, ou seja, do nosso próprio corpo, que são similares às moléculas da cannabis, por isso que a gente chama de endocannabinoide, porque é um canabinoide endógeno que a gente mesmo produz, né? Então, esse sistema endocannabinoide, ele é o principal sistema de manutenção da homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. Essa palavra é bonita, né? Eu acho lindo. E ele também é muito importante na formação, né? Quando a criança está se formando, na formação neural, né? Da parte do sistema nervoso central, principalmente. E alguns trabalhos mostram que o THC, por se ligar a esse receptor canabinoide, ele pode alterar o crescimento, né, essa formação do sistema nervoso central. Então, ainda não tem uma evidência falando, não, realmente, se fumar, acontece isso, aquilo. Isso não tem. Tanto que existe até uma linha, digamos assim, algumas mulheres que se chamam maconheiras, que elas justamente, né, são mães que usaram cannabis na gestação, que lutam por tirar esse estigma da pessoa que usa cannabis porque o filho vai nascer com problema ou porque vai acontecer alguma coisa. Mas cientificamente falando, né, eu sempre sugiro, claro, os médicos, eles preferem não usar o THC, né, em pacientes. THC, lembrando, altas doses, né? Tem alguns pacientes que não gostam nem de usar doses baixas, o 0,3%, tem médico que não gosta, pode atrapalhar nesse crescimento, né, no desenvolvimento Mesmo 0,3, neuronal. que é pouquinho. Mesmo 0,3, tem médico é- que não é usa. segurança. Tem Mas tá médico falando de usar Broad, Poder que é evitar. quase isso, zero. aí eles preferem o Broad ou até mesmo o isolado, né? Dependendo do caso. Mas é isso, alguns trabalhos mostram que pode ter essa implicância, né, nesse desenvolvimento, que usam cannabis e que não tiveram, né, problema. Então tem, assim, dois pontos de vista que ainda Não a é gente não conclusivo tem. Exato. cientificamente. Cientificamente eu vi. a gente ainda não tem. Não é Esse conclusivo. tema surgiu. Você sobre esse terminou já o estudo. curso? Terminei. Parabéns, cara. Maravilhoso, né? Muito bom. E aí, eles falavam do estudo, porque o que eles fazem? Quando levam no universo, na amostragem, entra a pessoa que bebe, fuma e fuma maconha. Pô, o cara tem nicotina, tem álcool, tem a porra toda misturada, às vezes até crack. Medicamentos. E aí aí pega esse universo, não é o real. Aí foram pra Jamaica. Isso. Na Jamaica era o uso somente da cannabis, né? Que nem ele fala cannabis. Cannabis. Nossa, Somente vocês são da chiques. cannabis. Ela falava assim. E aí ela falou que quando chegou com 5 anos de estudo, eles interromperam. Por quê? Não tinha malefício e interrompeu o financiamento. Com 5 anos. Ah, entendi. Entendeu? O filho de uma mãe foi lá e falou assim, eu quero achar Eu quero merda. Então tem que ir na Jamaica, porque lá é só cannabis. Aí o cara foi, bancou, Tá. acompanhou as famílias, só quando chegou com 5 anos, as crianças sociais. Legal bem isso aí, alimentadas, cara. o Ô, Miguel, faz um conteúdo disso aí pro Canabicast, pro blog. Né? Então, Miguel, assim, saiu? Está anotado. Está anotado, Miguel. boa. Agora a mas gente é muito, vai muito ter um legal, blog do É, Canabicast que a gente porque vai postar é conteúdo isso, a assim. gente achar que não existe esse jogo todo, né, Porra, no mas é doloroso. é que é tão velado que a gente tem hora que a gente não acredita que ele existe. Parece um joguinho de xadrez escondidinho, Sim. assim. É horrível, Mas né? não, Mas assim, você vai vendo, eu fiquei chocado, eu gosto de estudar a história da planta e tudo mais. Sim. Quando eu vi aquele negócio que um dos caras que financiou e orientou a proibição, pô, casado com a herdeira da Dupont, ou seja, ele não queria o cânhamo. Porque concorria Com algodão e com Miguel falou que não pode falar nem cânhamo aqui, filha da... Ai, gente, esqueci o tecido. a
fibra sintética? A fibra sintética. Eu falei, porra. Então, Na verdade, vai vir um cara aqui hoje gravar, que a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente grava vários num dia só. E ele é dono de a Camar, que a gente falou, né? Eles têm uma marca de roupa à base de cânhamo. É maravilhoso. É maravilhoso. A camiseta O dele tecido era é incrível. linda. Por isso, né? Sensacional. Estudando a história, a gente vê que tem muito disso também. Era um tecido resistente, que eles usavam, inclusive, para fazer corda e vela naval. Vela de navio, Exato. porra. Então, né? Super resistente. É um E a negócio base assim. de planta, né? E a gente Exato, vê. sustentável, não é- degradável. Não é a enfim, base né? de petróleo, essas porra. A gente vê que a coisa realmente é que desagradável. dinheiro, né? Quando a gente estuda toda essa parte da proibição da cannabis, né? Porque quando você vê que não tem nenhum fundo medicinal científico, você vai falar, tá, mas Não, por que proibiram Não, então? que ela teve na farmacopeia e foi retirada. Aí você Xarope, extrato, cigarro, cigarrilhas Grimaldi, pra Aí. asma. Então você vê que fala, pô, aí realmente o giro econômico da coisa estraga Passou muito. por cima. Não, E e hoje a outra gente passa coisa por que isso falaram ainda, também. né? Porque eu fico Desculpa, pensando, a gente estava falando hoje no café aqui, por exemplo, eu vim da indústria farmacêutica. Agradeço demais, eu aprendi Eu também muito. trabalhei Então, lá e... E quando veio a lei do genérico, foi um balde de água fria. Pra indústria. É lógico, Pesquisa, porque aí, né? pensa bem, você gasta uma fortuna, paga o cientista, paga o pesquisador, paga o tudo estudo muito clínico, blá, 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 blá. caro, muito caro. Depois um governo vai numa canetada e fala genérico. Foda-se. Todo Aí mundo o pode teu usar. medicamento que custava pra você valer a pena. Mas são o quê? 100, 20 anos? Quantos passa a custar anos? 4. Quantos anos de. Não, teve de- remédio, foi na canetada. Foda-se. Foda, o AZT foi, é benefício à humanidade. Tá. E quem pesquisou? Porque eu acho que a lei do genérico hoje acho que é 20 anos de registro, não é? De garantia? 10. Eu acho que 10, né? Acho que, bom, enfim. 10. É que tem que pagar a conta do cara, que não é justo também, né? Vou ser sincero. Ninguém quer pagar a conta. Então, hoje, a gente vive falando isso. Eu sou usuário de óleo. Que decidi partir para isso, esquece os seus medicamentos de gripe. Joga quase tudo fora. Eu né? não tenho dor de cabeça. Então, quem tem dor... Se estrepou. Então, você com um óleo, você vai eliminando Muitos pequenos medicamentos. Mas medicamentos. você acha mas que isso é no real? final- Isso é real? Rivotril. Na sua visão, assim? Bicho, Com o Rivo- certeza. Na o sua Rivo- visão, tipo assim, o óleo de cannabis é capaz de substituir um monte de remédios reais, assim, alopáticos? Isso, na sua cabeça, isso é real? Sim. Devido ao homeostase. A gente vê isso na prática. Por É. quê? A gente vê que pacientes que usam, sei lá, 8, 10 medicamentos, a gente coloca cannabis, começa a desmamar Corta um, desmamar outro. É, o Renatão é esse Não, caso. eu tava falando. Seu relato de A caso minha- é esse, né? a Então, minha para a indústria preocupação- farmacêutica, imagina, 8 medicamentos ali que Porra, você vende Imagina, isso. imagina o dono, que eu não sei, o dono ele vem na Latinoamérica, primeiro ele Triste, né? Tá hemisfério, todo mundo norte, o doidinho. cacete. Daqui a pouco o nego descobre que pode plantar. Plantar! Então, isso que eu tô falando, pode Na plantar. sua casa, Você meu planta na brother. sua casa, faz uma fogueira lá de tarde e aspira aquilo. Isso! O que aconteceu? Genial. Não, nós fizemos. Mas, Miguel, Muito bom. Nós fizemos aqui a Thaís, ela veio explicar pra gente a extração. Não é tão fácil assim. Ah, que Meu, legal. não é tão fácil Nós desesperamos. Não é tão fácil assim. Não, então, a Todo galera mundo acha que é muito vai fácil. plantar Não, tomate. Não, é igual né? você planta... Isso pra caralho. Feijão você no planta algodão. arroz, você planta na sua É, casa. a gente brincou disso. Você põe o feijão na porra do Feijão no algodão e algodão. cresce. Ela falou, mano, maconha, esquece isso aí. Não, maconha, ela cresce fácil. Cannabis, Tanto que desculpa, que Miguel. É Desculpa, uma YouTube. planta, né, que ela é cultivada, né? Então, Sim. onde você botar, Ela é selvagem, ela é vai. selvagem, ela vai. O problema é o extrato. A extração você tem que saber fazer. Não, né? ela falou assim que, na verdade, mais ou menos, porque tem vários fatores. Então, ela contou aqui pra nós assim, uma coisa que me chamou muita atenção. Falou assim, De a cada duas cannabis estufas. não é do Brasil. O Brasil tem uma média de 10 a 12 horas de sol por dia, todo dia mesmo no inverno. Ela falou assim, com mais de 8 horas de sol por dia, ela não floresce. Você falou, não é possível. Falou, não, eu troco a estufa. Eu tiro ela da estufa de 12 Ela horas tem de luz e ponho na outra. ela tem Porque dois ciclos. se vive 12 horas, ela Mas quem passa o faz tempo outdoor? todo vegetativo. Não. Então, faz porque outdoor, a mas sob PL estufa. Não. Não. O Não, Michigan, não. Michigan lá é outdoor. Não, aqui no Mas Brasil lá- mesmo, Aqui gente. no Brasil também tem, mas em Pernambuco tem. Mas então, Só que aí é aquele negócio, aí é eficiência. Isso, Boa, exatamente. sem adubo. boa. Depende da espécie. Exatamente. Exatamente. Não toma Não, e tempo sem adubo, ele vai te eficiência. dar 10 tomates. É que você a não quer. produtividade É. que você vai ter na planta. Você quer Então, uma claro, planta tem com umas 3 amarras que meses. você faz pra ela, né, crescer mais, tem os cortes, tem tudo isso que vai fazer aumentar a Boa, produção. manicure. É que a gente tá. Isso. Mas eu entendo a lógica dela, a visão dela, porque a gente tá em São Paulo.
Quer queira, quer não, nosso Não, espaço aqui aqui é um é desastre. extremamente Ah, não, é. restrito. Aqui é mofar, aqui é desastre. Não, mas Não, e ela falou assim, eu não pega sei... qualquer fazenda, qualquer... Ela falou assim, eu planto em São Paulo e assim, eu tenho muita dificuldade com... caramba. Chuva. Não, com chuva, com umidade. Chuva, umidade. Ela falou assim, eu não faço ideia de... É Porque muito se problema você cai, ela umidade. mofa. Se uma flor encostar no galho, mofa. Então, o cara tem que Mó tomar treta. Quando quando foi Cuidado, contando, eu falei, gente... Não é tão fácil assim Não como é tão quantas fácil. pessoas nego pensam, acha né? que vai tirar a folha e vai fazer assim. É porque É isso que o povo acha. tudo gera, tudo volta pra falta de informação, falta de informação. falta do conhecimento, né? Porque é isso, as pessoas acham e acham e acham, né? Acha que, vou plantar aqui, vai dar pra caramba. Às vezes vai dar um macho. E aí, o macho, não sei se, né, pra falar pras pessoas, mas a planta fêmea, na verdade, é que tem a maior florzinha. quantidade de de flor, Canabinoides, né? né? Que é onde estão os canabinoides, que é nos tricomas, né? Os tricomas são umas célulazinhas que é onde é produzido e armazenado todas essas moléculas ativas. E isso está concentrado na planta fêmea. Se você planta um macho, você não vai ter essa produtividade, você vai ter uma planta lá, mas... Ela falou que, na verdade, inclusive a gente Vai até ter o saquinho brincou e a que semente. nasce o saquinho com semente. Eu falei, é muito parecido com o humano, né? Quer queira, quer não. só um saquinho, É a meio semente, escroto, a outra mas tem a é flor. verdade. O macho tem o saquinho com a semente. Que a é gente fala igual ao isso. humano. E, inclusive, a gente brincou porque ela parece uma planta... De todas as plantas que eu conheço, é óbvio que eu não sou porra nenhuma de planta, mas ela parece muito parecida, ela realmente tem uma semelhança com o humano, assim, de verdade. Tanto que ela produz uma molécula que a gente tem endogenamente, ela tem macho e fêmea, o macho tem a semente, entendeu? É muito próximo, muito parecido com o humano, eu acho isso bem legal. Não, mas tanto que é utilizado, né? Os homens utilizam essa planta desde 2700 antes de Cristo. Então, ela veio também crescendo junto com a humanidade, né? Ela veio se diferenciando, Veio se porque ela ajustando. é originária da Ásia, né? Da Ásia Central. Então, imagina, da Ásia, ela foi vindo, né? Pra África, Europa, depois veio, né? Para as Américas, aqui no Brasil, chegando junto com os colonizadores e depois com os escravos africanos que já faziam uso, então traziam também aqui para o Brasil. Então, isso, ela não é uma planta originária do Brasil, mas ela, o solo, as condições climáticas dão possibilitam. Por isso que a gente fala que algumas coisas da PL 399 deixam muito engessado. Eu não... Porque, por exemplo, eles colocam lá como se fosse, acho que até brincam, o nióbio. Exatamente. Como se fosse, Césio 137. meu Deus, um negócio muito perigoso. Então, você tem que ter Sala armamento, você tem trancada. que ter sala com biometria, você tem que ter toda uma estrutura. Aqui mesmo tem sala com biometria para armazenamento, que a gente ainda nem tem, mas quando tiver, através da Anvisa, a gente precisa ter uma mas sala com eles, biometria. Eles É um colocam negócio- uma loucura, né? muito pré-requisito que claramente só quem vai conseguir cumprir esses pré-requisitos são as grandes Farmacêuticas. farmacêuticas, Ou pessoas os que têm muito estudos de dinheiro. estudo, né? O pessoal Exato, de estudo, mais faculdade. E é uma coisa que você planta Mas aí. você entende que parece. E aí vem um outro lance de preconceito que a doutora Ali Vitória falou aqui pra gente. Ela falou assim: você entende que até o nome, e aí é o que a gente tava brincando do YouTube, até o nome é preconceituoso? Porque ela falou: cannabis é um nome que surgiu, é um nome da Europa, é um nome europeu. Não é um nome científico, é um nome europeu, criado na Europa. Maconha é um nome africano. A aceitação do nome cannabis. sativa é o nome científico. Tudo bem, mas que foi desenvolvido na Europa. E a maconha, que é a mesma coisa, foi desenvolvido é um nome africano. Até nisso, o preconceito tá embutido, sacou? Não, com certeza. Até que quando a gente fala maconha e fala cannabis, qual é a diferença? Nenhuma. Só que pra população, pro YouTube, pro Instagram, maconha não pode. O grupo Meta. Cannabis pode. O que você Salve, tá falando- grupo Meta. O YouTube nem cannabis, O que é o- canabidiol só. O que o Miguel tá pedindo pra gente mudar as palavras, a maconha, ela é uma inversão de cânhamo. Exatamente, Que é um já fizeram a anagrama primeira de vez. cânhamo. E vamos Pra ensinar. quebrar o primeiro, pro patrão não ficar aborrecido deles fumarem cânhamo, eles criaram a maconha. E vamos não vou falar eu não. Eu até sei já, porque eu já aprendi, mas por favor, o Miguel acabou de falar aqui pro YouTube, a palavra é canabidiol. Por favor, explica pra nós por que canabidiol é tão errado nesse contexto. Antes de você explicar, no e-mail que eu mandei pro YouTube, eu falei que a gente tem todo um ecossistema que a gente coloca à disposição do YouTube
para explicarem para eles como essa regra que eles Tá estão errada. tá errada e a gente pode ajudá-los a criar uma regra correta. Beleza, tá errado falar de maconha para fins recreativos, adultos? Também acho. Mas não é o que a gente fala aqui. Mas não é o que a gente fala aqui. Eu falei, cannabis medicinal é outra coisa. E eu coloquei a gente à disposição. E canabidiol é entre tantos, por favor. Perfeito. Então, a gente tem a planta, que é a cannabis, ou a maconha, né? Que é a mesma planta, só que utilizam muito isso, falar, cannabis é a planta medicinal, maconha é a planta recreativa. Isso não existe, você pode fazer o mesmo uso com as duas plantas. Mas a cannabis é a planta e o canabidiol, ele é apenas uma das mais de 500 moléculas que a cannabis produz, que é um dos chamados fitocannabinoides. Então, dentro das várias substâncias que ela produz, né, flavonoides, terpenos, ela também produz mais de 120 moléculas que fazem parte dessa classe chamada fitocannabinoides. Por quê? Fito, prefixo fito vem de plantas, então são canabinoides das plantas. A gente tem o endocannabinoide, a cannabis tem os fitocannabinoides. Então o canabidiol, ele é só um. O THC é outro, né, que é o tetrahidrocannabinol, que muita gente fala tetrahidrocannabidiol. Não é, até aquela maravilhosa carta que o CFM, né? Ah, incrível. Tá Valeu, escrito CFM. Tudo errado. Mas enfim, essas moléculas são as mais conhecidas, o THC e o CBD. Todo mundo já ouviu falar de CBD ou THC. E CBG? CBG e CBN estão hypadinhos até, tem bastante THCV. coisa sobre. CBDA, O Delta, THCA. o Delta, Delta 8. Delta 9 que tem relatos eu já li relatos sobre emagrecimento com o Delta 9, não é isso? O Delta 9 tem... O Delta 9 THC, não. Delta Emagrecimento, acho que... Não é o Delta 8, então? Eu tô confundindo. O CBD é utilizado para emagrecimento, mas o THC ele vai dar um pouquinho, né? Justamente por agir ali no Lariquinha. CBD. Por isso que ele é utilizado, né? Esses sintéticos, eles já são aprovados nos Estados Unidos para aumento, né, do peso em pacientes com AIDS ou com câncer, né? Porque Tratar de aumenta apetite, aí o apetite. Com distúrbios de apetite, Exato, anorexia, essas coisas também, eu vi Exatamente. isso aí. Mas eu vi que um dos deltas aí, eles são usados para controle de peso também. Depois você Depois a gente vê, é um né? off-label, alguém usou para alguma coisa, É, isso aí. Relato, Teve um outro- relato clínico, mano. teve um outro, só Ah, falou, mas opa, tem, vou tem. nessa. O que mais vários. tem, tipo, o cara fala assim, eu usei porque eu tenho epilepsia e aí baixou a minha pressão. Aí você fala, cara, que loucura. É, porque é a homeostase. Então, imagina um medicamento que consegue, né, controlar a temperatura, né, a pressão, Se atira muito. a dor. Química cerebral. Então, ele vai agir, por isso que eu falo, né, ele vai agir como um todo. Então, imagina, uma pessoa que tem dor, ela também não dorme direito, provavelmente, por conta da dor. Ela pode ter ali uma ansiedade, né, uma depressão. E aí, se você for tratar isso com alopático, você vai dar 30 500. medicamentos É isso. pra ela. E é o que a gente tava falando, alopático é assim. A merda do alopático eu vou tomar um remédio pra cuidar do meu cérebro, aí fode seu fígado. Aí eu vou tomar outro pra cuidar do meu fígado, fode seu rim. Aí eu vou tomar outro pra cuidar do meu rim, aí fode... Exato. E dá mas uma merda, porque exatamente. você tem que tomar Só, 30. os efeitos colaterais é que a galera fala, nossa, mas, meu Deus, cannabis. Quais são os efeitos colaterais mais, assim, importantes do canabidiol? Sonolência, aumento da sonolência durante o dia, que aí é só diminuir a dose, que tá tudo bem, né? E algumas alterações gastrointestinais. Agora abre a bula do Doril, do Dorflex, do qualquer outro Tá medicamento. maluco. Não, você vê ali. Se você abrir, você não toma. Hoje- Você não toma. Perfeito. Eu escutei um médico falar uma coisa interessante. Falou assim, as pessoas falam das reações adversas. Mas até se você estudar a reação adversa, por exemplo, a boca seca. Para quem tem excesso de salivação, Exato. é indicação. Aham. Porque o cara vai fazer o uso dele, vai ficar com a boca seca, maravilha. Ele tinha excesso de salivação. Exatamente. Então, aí os caras têm que estudar mesmo a fundo Isso. para saber o seguinte, o que acontece. Porque, e além de tudo, para cada um dar de um jeito. Aqui é o bolinho lá do Michelin. Exato, No que ele universo desse estudou, tamaninho, né? cada um tem Bolinho uma... de quem? O Do Rafael Mechoulam. Que dá no filme, que ele faz, ele pega Já fica a dica aí pra vocês assistam. assistirem o documentário O Cientista ou The Scientist, The Scientist. que tá no YouTube. Não assisti ainda, eu vou Netflix. assistir. Netflix também? Netflix. Netflix também. Netflix. The Scientist. Assistam, é Ele muito faz um legal. bolinho de maconha, é isso? Ele faz um experimento Um na casa experimento dele. Na casa dele, com bolo de chocolate. É muito Quando legal. Você fala maconha que você nem
a luz vermelha pra você lembrar. Fudeu. Leva pra É todo que eu não mundo. consigo lembrar, Mas que- desculpa, YouTube. E aí, uns ficaram tristes, outro ficou alegre, o outro ficou calado, o outro ficou risonho, o outro ficou falante. Cada um. de Cada um jeito. um Não tem Com a um... mesma dose. Com a mesma dosagem. Isso, com o mesmo pedaço de Então, bolo, com o mesmo né? pedaço de bolo. Aí ele fala isso. Aí ele deu a curiosidade de estudar, porque como pode a mesma substância Uhum. Ela não é um ter fitoterápico, reações né, mano? tão diferentes? Então tem que se estudar, porque... E Ela não mais é- uma vez, por isso que o PL399 também é importante, porque ele abre essa possibilidade De da gente estudo. Estudar, entender. Gente, isso é muito importante. O Brasil já é um dos pioneiros e um dos maiores países de número de publicação científica sobre cannabis. Então, por que a gente não aproveita isso? Por que a gente, sabe, não imagina o quanto que isso pode voltar para o país, sabe? Em forma de economia, Sem né? sombra de dúvida, Nossa, descarregar o O sistema pior- único de saúde, seguir aquela Natália Arcuri. sim, E ela Arcuri, falava do muito... Finanças? finanças. E ela Pô, falava tem a muito ver- de você, ela fala o seguinte, você ensinando finança para uma pessoa, Exatamente. se você ensina o cara e ele passa a não depender da creche municipal, Tá. não depender entendi. do sistema único de saúde. Entendi, não perfeito, depender- perfeito, você perfeito. Desafoga, Emancipa ele, né? você desafoga. Então, se eu dou saúde pro cara, eu tento financiar. Se não der, mas eu dou pelo menos a saúde, o cara já não vai ficar no Mas Existem vocês mesmos estudos. responderam isso antes. Vocês falaram o interesse econômico, ele margia tudo essa Mas merda a aí. gente fala, não é a indústria da Então a não é o gente- Ministério da Saúde, é o A Ministério da gente, Doença. a gente acha que o Ministério da Saúde tá pensando na saúde, mas ele tem Exato. tanta cordinha com a farmacêutica ali, remendando, com tá a farmacêutica enxugando gelo. Isso é aqui. muito complicado. Infelizmente é uma merda. Vai enxugar gelo, mas a gente fala isso. Se você Mas nós começa- estamos aqui pra mudar essa porra. Assistam a gente, vocês não estão aqui Exatamente, pra por mudar isso isso que a gente aí. traz informação. É isso É, aí. o que a gente quer é isso, é causar curiosidade. O que eu gosto é, tipo assim, e hoje em dia tá muito fácil, né? A informação tá muito acessível. É um perigo, todas elas estão acessíveis também. Porque nem todas as informações elas são verdadeiras. A, Isso gente que a gente quer mais estudo, porque, por exemplo, assim, hoje em dia, todo mundo tem TDAH porque a informação ficou visível. Eu tenho. Porra, não. Aí todo mundo tem. Todo mundo é intolerante. Tem ou não tem, Miguel? Lactose, tudo. Então, o que eu quero? Então vamos divulgar isso aí para as pessoas terem acesso à informação. Assim, é mesmo? Não, depois da Vai. pandemia, gente, ansiedade, depressão, vários problemas. A sociedade adoeceu como um todo, Pra caralho, né? com certeza. E, qual o melhor medicamento? E o Brasil, imagina, eu vejo um futuro tão lindo e promissor para o país, sabe? De realmente exportação e de, sabe, de ganhar dinheiro com cânhamo. A gente é um país Como em negócio tropical. tá campo pra plantar cânhamo, mano, é Cânhamo, estouro. além de ser tirar tudo do solo, Renovável. é biorremediador, você pode você usa tudo da planta. Você vai usar a flor para medicamento, você vai usar o caule caule para pra fibra. E você lembrem-se, usa tudo. semente pra óleo. tudo. Lembrem-se, é uma planta crédito de carbono, que é uma das Exato. coisas mais hypadas do Não, momento. E a fábrica não é, a plantação da HOH lá em Michigan, Uhum. ela é orgânica Olha só. e produz o lúpulos também. Isso, Então, porque tipo elas assim, são irmãs, são- né? Então Tá você vê o vendo? seguinte, Maconha e olha o cerveja tamanho no do mesmo negócio. rolê. Da hora. Desculpa, Miguel, Olha o desculpa, tamanho YouTube. do negócio. É que foi bom essa. Exato. Não, gente, é o que eu falo. Economicamente, É o ouro. Porra. O Brasil tá deixando passar essa oportunidade que eu falo, meu Deus, sabe? A gente tem tudo, tem expertise, tem ciências. Os cientistas, né? Visto como referência já, por que não aproveitar, né? E Maravilhoso. realmente continuar com isso. o trabalho eu acho que tá interessante. Você vê que tem alguns polos, né, já bem... Uhum. Então, lá na UFRN, atentos. lá em Santa Catarina, né? A gente vê que começam algumas movimentações, né? A Unifesp também, que A já Unifesp trabalha faz um bastante trabalho com, muito bacana com com cannabis, isso. é muito incrível. O pessoal de Ribeirão, o Sebrige, o Ribeirão pessoal Preto. de Ribeirão, da Então, USP. assim, Todos vocês aí venham aqui conversar, falar sobre os relatos de vocês. a farmácia do SUS lá de Búzios, perto da minha... Búzios, sensacional, Não, maravilhoso. aquele Isso é, projeto tem que ir lá. Isso é incrível. A farmácia Eu tenho viva. que ir lá. Por É. que não incluir cannabis na farmácia viva? Eu gente? falo que, assim, por exemplo, o convênio, pra mim, o convênio tá fazendo a burrice da burrice. O convênio ganha dinheiro com... O dinheiro do convênio médico está no menor número de atendimentos possível, certo? Ele devia exatamente. dar Ele deveria... É isso, ele- é óbvio, gente, é óbvio. Dá o cannabis pra geral, porque você vai ter um número muito menor de atendimentos e você Muito ganha menor. dinheiro. Larga a mão de ser ele burro. tá do outro lado. E outra, pra piorar,
cada vez que alguém entra com um processo, ele é obrigado a pagar por 24 meses numa paulada só. Exato. Se ele tiver um acordo com uma farmacêutica, importar aquilo Coloca no massivo e SUS. distribuir, mano, é muito mais Facilita. barato. Larga a mão de ser trabalhar a burro, saúde, né? gente. Eu acho que é isso. Bom. A gente tem que trabalhar a informação, trabalhar a saúde. Exatamente. A gente sempre conversa aqui. Eu fiquei muito feliz com a nossa patrocinadora quando ela começou a fazer esses trabalhos juntos de realmente tornar acessível. Sim, isso é muito Informação e importante, né? O medicamento. acesso à Uhum. informação. Exatamente. E é o próprio medicamento. Também. Então, que a gente tem, sabe, tem né, as que- ONGs, então a gente percebe que existe um trabalho muito bonito nas Sim, associações. as- Tem um vídeo de informação, uma associação aqui, Alex. produto, assistam. É. acessibilidade. E esse trabalho de vocês E a também, que é gente incrível. agora- e a gente É aqui- por isso que eu fico muito feliz de Obrigado. vir aqui, de ter esse espaço, porque é importante a gente Não, levar, né, esse assunto. E Realmente a é gente importante. está tentando se aproximar também dos legisladores. É, porque é muito fácil isso ficar aí. tacando pedra. Exato. O cara Como eu chega pra falei, mim agora e Tabata pensa assim, Amaral. Renato, te dê a caneta agora. Como é que se começa a fazer? Resolve esse problema, Foi o que eu Renato. falei. Eu falei, a gente já conversou Foi o muito que eu isso. Eu falei, falo, olha, não eu tem dividiria como. isso aí em 5 etapas. Totalmente distintas. Então, tem um joguinho de palavra Aham. da legalização, regulamentação e descriminalização. Sim. São coisas completamente diferentes. Então, é. vamos lá. Primeiro, E o povo faz uma usa coisa. isso do jeito ruim. Negula de Pra qualquer misturar, pra bagunçar mesmo, pra Legalize. bagunçar a cabeça da mistura a pessoa. porra toda. Eu queria fazer o seguinte, não, vamos lá. Vamos fazer a separação direitinho. Agora, visando primeiro saúde. Eu começaria Sim. pela regulamentação, como eu falei. Pra mim, a E regulamentação é a redução primeira de parte. danos também para a população que foi mais prejudicada com toda essa guerra às drogas, Então, né? que a gente fala que é a reparação social. Reparação Que é o que eu falei com social. ele. Se você bota... Isso é muito então, importante. A diva da Marcha da reparação- Maconha também tá aqui agora pra ser entrevistada a por nós. Ela vai falar bastante reparação sobre social, isso. na minha fatia, na minha Sim. pizza aqui, Aham. é o filezão. Porque é onde envolve a indústria, o retorno e a alocação da verba. É aí que está todo mundo de olho. Ninguém quer saber como é que vai virar farmácia verde, como é que vai chegar no SUS. Mas você Está entende todo que mundo a- de olho. Só que se você, Cara, se você é botar que- tudo no balaio, não sai nada. É, que a tem gente já ser- passou- Por isso que eu falo, cada avanço eu considero. Tem gente que é mais radical, que, não, isso não adianta. Poxa, cada avanço é um falei avanço, isso, vamos muito comemorar. importante. É muito Né? importante. Cada pessoa que vem aqui, por exemplo, um deputado que aprova uma emenda, um projeto de lei, agora o nosso ministro lá. Só Então, dele tirar o preconceito, né? Dele pensar, vou pensar um pouco nisso. uma já é um pessoa avanço. que usa, por exemplo, quem foi que eu botei pra você? Foi o Juninho Pernambucano, que foi jogador do Vasco, que eu mandei no nosso... Sei que eu não Ele acompanho o falando, Vasco, gente, Vasco é maconha é remédio. Ó, É isso, são pessoas públicas tornando o assunto. Olha aqui quantas Isso. patologias podem ser. Isso aqui que são só algumas, né? uma parte Uma ínfima pequena disso aí. parte, né? Mas de Epilepsia, tanta- acho que tá aí, epilepsia tá. A epilepsia talvez seja que hoje tem mais relatos, né? Isso, autismo também, o pessoal Autismo, tá então. conhecendo bastante, né? Por quê? Galera, Porque- tá fala, deu hora? é que assim, já deu a hora, Tá faz bom. uns 15 A gente minutos. fala muito. Os próximos convidados já estão Por que, aí. que eu gosto da epilepsia? A epilepsia é aquele negócio. É você tratar uma. Dá pro Renato aqui, ó, Renato, vou te dar um medicamento que vai fortalecer seus ossos. Como é que eu vou saber? Epilepsia não tem jeito. Epilepsia não tem. Epilepsia, meu Epilepsia amigo. não tem conversa. Perfeito. Ou o meu caso, ansiedade pra caralho, durmo Parkinson. mal. Comecei a tomar. Parkinson também. Parkinson tem conversa. O cara treme, você deu, o cara parou de tremer. Não É, tem conversa. Sono, eu não dormia, tô dormindo, tô sonhando. Porra, acabou. Então, perfeito. isso e é mais gente tomando, o universo aumentando e a nossa bolha ficando. Cada vez maior. E assim, recados. Além de seguir a gente, compartilhar o conteúdo, como eu já pedi no começo, façam isso. Segue a Explicanabis, que ela tem conteúdos incríveis. Assim, nós estamos falando hoje sobre uma parte, a gente falou sobre reparação social e vai vir a diva aqui da Marcha da Maconha e é um dos temas centrais dela. Ai, que Ela legal. fala sobre reparação social através da maconha e lá a gente vai destrinchar um pouco melhor esse assunto com ela, que é uma especialista nisso. Então, provavelmente, Explicanabis sai agora. Semana que vem vai sair. Qual que foi o que a gente Semana fez? que vem, Da não. acupunturista da Adriane. 2023. E na outra Vem semana com já tudo. é Marcha da Sei, Maconha. é. É isso. E Maravilha, Obrigado. olha aí, Miguelão. Olha só. Se a gente, inscrevam. vocês têm que ver uma coisa. Temos uns trabalhos maravilhosos dos cortes do Miguel. Os cortes Cortes do nosso do canal são maravilhosos. Meu Então, Deus. se inscrevam lá no YouTube. A gente posta caretas dos convidados, você vai ver as caretas da Explicanabis. Clica Faz no várias, eu já sininho. percebi. O Eu sou muito expressiva, gente. sabe quando Preciso de você- mais botox. Então, sabe quando Eu você vou vai na fazer praia, um corte, né? Liga, faz um corte exclusivo assim, caretas da Explicanabis.
Vai ser Vão ter maravilhoso! 35 mil. Ó, quando você vai na praia e o cara vem dar aqueles 6 amendoinzinhos pra você provar que é maravilhoso, é o corte do Miguel. É isso. Aí. Tu olha aquele amendoinzinho e fala, puta, vai valer a pena. Eu vou ver uma hora disso aí, que esses caras são malucos, mas são legais. Então, se clica lá, Isso. segue a gente. Instagram, vai lá no por favor. Instagram, Instagram vai tem no bastante YouTube conteúdo. e bota no sininho pra vir Blog as do Canabicast, que vai novidades. sair bastante conteúdo E manda científico pra lá. todo mundo. E a Explicanabis vai ter no segue a conteúdo dela. Explicanabis porque ela tá antenada sensacional, na real. agenda desse mundo da canábico e as Sim, informações estão lá, É as isso. mais recentes, tá bom? Fiquem Amores, com Deus, pessoal. sigam a gente lá. Beijo, tchau. Ei, obrigada. Miguel.